Mais uma vez, Mateus capítulo 4, versículo 1, vamos ao texto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Pergunta: o demônio tentou Jesus dentro dele? O demônio conseguiu entrar no coração de Jesus ou na sua memória, na sua inteligência para tentar nosso Senhor? Ou essa tentação foi apenas de fora, foi exterior? O demônio tem autoridade para entrar em Jesus? Com a resposta de São Gregório Magno, nós ficamos absolutamente seguros. Vamos ao que diz o grande doutor da Igreja dos séculos VI e VII. Mas devemos saber que a tentação ocorre de três maneiras: pela sugestão, por deleite e por consentimento. E nós, quando somos tentados, na maioria das vezes caímos no deleite ou no consentimento, porque nos originamos do pecado da carne e levamos em nós mesmos a causa dos combates que devemos suportar. Deus, no entanto, que encarnado no útero da Virgem, viera ao mundo sem pecado, não enfrentava nenhuma contradição dentro de si. Portanto, ele podia ser tentado por sugestão, mas o deleite do pecado não feria seu pensamento. E por isso, toda aquela tentação diabólica ocorreu exteriormente, não interiormente. Seria até blasfemo dizer que o diabo entra em Jesus, como entrou, por exemplo, no coração de Judas Iscariotes, em João capítulo 13. O diabo entrou no coração de Judas e Jesus disse para ele: o que tens a fazer, faze-o depressa. O pecado é uma característica de todas as criaturas, exceção feita à Virgem Maria. Portanto, se pode falar em certas ocasiões, o diabo entrou. O diabo entrou no corpo de Judas Iscariotes. A possessão demoníaca é um exemplo trágico dessa realidade. Mas em Jesus não. Jesus é Deus. Jesus é puro. Nele não há nenhuma contradição entre os desejos do Espírito e os desejos da carne. Em Jesus não há nenhuma rebelião. Ele não tem nada com o demônio. Jesus não conhece o pecado. Nunca cometeu nenhum pecado por pensamento, por palavra, por ato ou por omissão. Assim, sugestão, deleite e consentimento. Sugestão é uma proposta. Deleite é quando você se compraz, se agrada daquela proposta. Consentimento é quando a sua vontade adere àquilo que você já deleitou como fruto da sugestão. Como Jesus não tem pecado, portanto, e nunca consentiu nele, e o consentimento é um ato interno, e Jesus, por ser puro e santo, o diabo não pode entrar nele. E como o consentimento tem relação com o deleite, e Jesus nunca se deleitou com o pecado, e o deleite também é um ato interior, o máximo que o diabo pôde fazer com nosso Senhor foi sugerir. Por isso, conclusão, é blasfema a ideia, é herética a ideia de quem diz que o diabo entrou e sugeriu na mente de Jesus alguma coisa para o pecado. O diabo não tem autorização para entrar no coração de Deus, para entrar na alma de nosso Senhor, para entrar no corpo de nosso Senhor. Distinga-se, portanto, sugestão, deleite e consentimento. Esses dois últimos são atos internos. O diabo não teve nada a ver com isso, porque não tem autorização para entrar naquele que não conheceu o pecado. Sua ação se restringe apenas à sugestão, ato exterior.